Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre um ângulo em particular que é chamado de ângulo de 1/4 de reta. Mas antes da gente passar para ele, vamos relembrar o conceito de ângulo, né? O que é o ângulo? O ângulo é a região formada entre o início, né, que tem a mesma origem, de duas semirretas. Como assim? Bem, se você colocar dois segmentos de retas, ó, esse segmento, que a gente chama de segmento OA, né? Ó, ele parte do O e vai até o A, do ponto O ao ponto A. E esse outro segmento que vai do ponto O ao ponto B. Então, eles têm a mesma origem. Esse espaço entre eles a gente chama de ângulo, que é essa parte aqui, ó, sombreada, a gente chama de ângulo. Como é que é representado? Primeira representação para o ângulo é uma letra maiúscula, tá? Você pode escolher qualquer letra do alfabeto, a gente colocou aqui O, mas para lembrar para vocês que ele é formado a partir da origem das duas semirretas, mas eu poderia colocar A ou B, contanto que fosse uma letra maiúscula, tá? Então, o segmento de reta, a representação, ó, é o ponto de origem ao ponto de chegada, não é isso? A gente faz a representação, bota um setinha em cima, sempre com letras maiúsculas. Já o ângulo, a representação, ó, é só o ponto que dá origem aos dois segmentos de reta, a mesma origem, né? E bota um acento circunflexo em cima, tá? Esse aqui é a minha representação para ângulo. Agora, como é que é medido o ângulo? Como foi que surgiu a medida do grau, né? Porque o grau é como eu meço meu ângulo. Agora, como foi? Surgiu na Mesopotâmia. Se vocês estiverem aí com o livro de vocês, queria que vocês abrissem na página 204 do livro. O que nós temos? Nós temos uma história, né? O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, ele fala que lá na Mesopotâmia, no início, né? Logo no início, entre os anos 4.000 e 3.000 antes de Cristo, eles sentiram a necessidade de medir esse espaço, e eles fizeram isso, ó, através da ideia da circunferência da volta que o Sol dá em torno da Terra, né? Seria uma volta. Aí, para cada volta dessa, eles perceberam que demorava 360 dias para dar essa volta completa. De quem? Do Sol em torno da Terra. Como era 360 dias e a cada partezinha dessa, eles fizeram a medida de né? Que é uma parte de medida de um dia sobre os 360 dias ao todo, que era a volta que o Sol dava em torno da Terra. Então, daí surgiu a primeira medida de graus, né? Eles chamaram essa medidazinha de grau. Então, o que é um grau? O que é o grau? O grau é a unidade de medida de um giro que corresponde a uma volta completa, dividido por 360, né? E a gente chamou de grau. Bem, aqui o grau é a unidade de medida de um giro que corresponde a uma volta completa, né? Então, nós temos, de antemão, o que a gente usa para medir o ângulo, né? Medida é chamada de transferidor. Então, ele é dividido em 360 partes iguais e aí você pode utilizá-lo para encontrar medidas. Agora, a gente vai utilizar, olha, eu fiz uma circunferência, peguei um copo, recortei, ó, percebam, recortei, né? O copo e fiz uma circunferência, uma volta completa, né? 360 graus, é o que vale isso aqui. Então, se eu fizer uma dobradura, tá? Eu vou partir no meio, ó.
Vou pegar os 360, partir no meio, não foi isso? Os meus 360 graus. Ok. Agora, eu tenho meia volta, ó. Meia volta, né? Agora, se eu pegar essa meia volta, metade de 360 dá quanto? 180. Então, isso aqui, ó, vai valer 180 graus, esse espaço aqui, tá? Se eu fizer e dividir ainda, dobrar em mais outra parte, ó. Vou dobrar novamente. Então, tô dobrando em 1/4 da circunferência toda, né? Ó, 1/4. Metade da metade. Tá aqui, 1/4. Então, esse ângulo de 1/4, né? Dos 360 graus, ele vai valer, se a metade dos 360 é 180, a metade da metade é 180 dividido por 2, que dá quanto? 90 graus. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Colocar aqui, para que a gente saiba que esse ângulo, que é formado por essa semi-reta aqui, ó. Essa semi-reta. Deixa eu desenhar para ficar mais bonitinho. Ok. Ele vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Então, esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 90 graus. Então, a representação do grau é uma bolinha, né, em cima. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Agora, eu fiz ao contrário, né? Tudo bem, pode ser assim, ó, tá? Ele mede 90 graus. Então, se você for representar os ângulos, os principais ângulos que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele existe 3 nomenclaturas. 4 porque tem um ângulo nulo, né? O ângulo nulo é aquele ângulo que as duas semi-retas vai para o mesmo local, né? Então, a origem dele vai ser a mesma, mas ele não tem espaço entre eles, tá? Então, é como se fosse 0 grau. Agora, a gente vai medir a partir desses ângulos aqui. Existem 3 ângulos principais que a gente chama de ângulo agudo, ó, ângulo agudo, que é o ângulo que é menor que 90 graus. Quem é o ângulo de 90 graus? É o ângulo reto, né? Então, nós temos, tá aqui, ó, o ângulo reto. Aqui, vou botar aqui no meu ângulo que eu desenhei, agudo. Percebam que ele é menor do que o meu 90 graus, né? Então, eu chamo de quê? Ângulo agudo. Se eu pegar, olha, eu fiz o desenho do ângulo reto, ó. Aqui, se você colocar justamente a sua dobradura, vai encaixar na formação do ângulo reto, né? Que forma 90 graus. Agora, se você tiver um ângulo maior do que esse aqui, que eu tô na mão, né? Dessa dobradura, ó, esse exemplo aqui é o ângulo obtuso. Percebam que ele é maior do que a minha dobradura. A gente chama de obtuso. Então, resumindo, o nosso ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus, ó. Menor do que 90 graus. O ângulo reto é igual a 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então, o que a gente, tudo parte a partir do princípio do 90 graus, do meu ângulo de 1/4 de uma volta, né? A gente pode chamar ele sendo de 1/4 de uma volta. Por quê? Porque eu peguei o 360, que foi a volta completa, e dividi em 4 partes. Formou justamente esse ângulo aqui de 90 graus. Eu acredito que vocês possam depois dar uma olhada no livro de vocês para complementar o conteúdo, né? Página 203 e 204, 205. E a partir daí a gente vai complementar, né? Que eu acrescentei aqui
o ângulo agudo, reto e o obtuso. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado, tá? Até mais.